então resolvendo este exemplo 21, o que a gente faz? Como a gente tinha feito no caso anterior. Então, primeira coisa, né? Então a gente encontra o polinômio característico. Polinômio característico. O polinômio característico que vai ficar como? Ó, no lugar da derivada segunda a gente troca por lambda ao quadrado. No lugar da derivada primeira a gente troca por lambda. No lugar do y a gente troca pelo número 1, então não precisa nem pôr, vai dar igual a zero, tá? Porque é o polinômio característico associado à equação homogênea. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente usa a Bhaskara, né? Então vai ficar lambda igual a menos 1, mais ou menos dividido por 2 raiz de delta. O delta aqui vai ficar o quê? É 1 ao quadrado menos 4 vezes 1,25. 4 vezes 1,25 dá 5. Então vai ficar 1 menos 4. Desculpe, 1 menos 5, que vai dar menos 4. Tá? Então vai ficar 1 menos 5, que dá menos 4. O delta é negativo. Como o delta é negativo, então o que a gente tem? A gente sabe que a nossa raiz vai dar complexa conjugada, tá? Então, aqui a hora que eu for calcular a raiz de delta fica a raiz de menos 4, que vai dar 2i, tá certo? 2i. É raiz de 4 vezes o número imaginário i. Então, meu lambda vai ficar como menos 1 mais ou menos 2i sobre 2. Temos duas raízes. Menos meio, que é a parte real, menos 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar menos 1 menos i, menos meio menos i, e menos meio mais i, porque vai ficar mais ou menos a parte imaginária, né? Então, como é que é a solução nesse caso? Então, o y de t vai ficar igual a e elevado a menos meio t, ó, é a parte real, tá vendo aqui, ó? A parte real vezes t, C1 cosseno do quê? A parte imaginária. A parte imaginária é quem multiplica i, tá certo? O que é um número que multiplica i? Você fala, professor, não tem. Se não tem, é 1, tá? Então, é cosseno de 1 vezes t. Se não quiser colocar 1, não precisa, só estou colocando só para deixar claro que a parte imaginária é 1, mas na hora de fazer a conta eu não vou nem usar. Mais C2 seno de 1 vezes t, eu vou colocar só t. Tá certo? Esta é a solução. Esta solução eu vou utilizar para substituir a condição inicial no y. Então, quando t é igual a zero, o y vale 3. Vou precisar também calcular a derivada dessa expressão. Essa derivada aqui, ela é um pouquinho mais detalhista, né? Vou fazer com mais detalhes. Por quê? Porque essa função tem um produto entre funções. Então, quando você vai aplicar a derivada, vai ter que utilizar a regra do produto. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar a derivada disso vezes isso tudo. Depois, isso vezes a derivada disso tudo aqui, né? Regra do produto. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo da derivada. A derivada disso aqui, de exponencial de menos meio t, eu aplico a regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada exponencial é a própria exponencial, elevada a menos meio t, vezes a derivada de quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro vai dar menos meio, vezes C1 cosseno t mais C2 seno t. Aí mais e elevado a menos t sobre 2, C1, a derivada do cosseno é menos seno, mais C2, a derivada do seno é cosseno. Tá? Bom, então essa aqui é a derivada da função. Agora a gente vai utilizar isso para encontrar o y' de 0 sendo igual a 1. Tá? Y' de 0 igual a 1. Bom, agora é só substituir as condições aí, né? A primeira condição é y de 0 igual a 3. Então, a gente vai vir aqui nesta expressão. No lugar do t, a gente coloca 0. No lugar do y, a gente coloca 3. Então, vai ficar 3.
igual a e elevado a zero, C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero. E elevado a zero é 1. Cosseno de zero também é 1. Ó. Isso aqui é 1. E o seno de zero é 0. Então aqui vai dar o quê? Vai sobrar só C1. C1 igual a quanto? A 3. O bom é que eu nem vou precisar resolver sistema linear. Já encontrei que o C1 igual a 3. E a outra condição, que é esta aqui, a gente vai usar aqui o y' de 0 igual a 1. Então, eu coloco 1 igual ao quê? No lugar do t, eu coloco 0. Então, vai ficar e elevado a 0 vezes menos meio C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 mais e elevado a 0, né, que é esse aqui, menos C1 seno de 0 mais C2 cosseno de 0. O C1 a gente já pode colocar que ele vale 3, tá? Ou pode fazer a conta aqui, no final a gente coloca. E elevado a 0 é 1, né? Então vai ficar menos meio C1 vezes cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então aqui vai dar C1, mais e elevado a 0, que é 1, menos C1 seno de 0 é 0, mais C2 vezes cosseno de 0, que é 1. Bom, o C1 a gente já sabe que é 3, tá? Então aqui a gente já pode substituir. Então vai ficar 1 igual a menos 3 meios, né? Porque eu vou colocar no lugar de C1, 3, mais C2, ou seja, C2 é igual a 1 mais 3 meios. Tirando o mínimo, vai dar 5 meios. Bom, então a solução, quem é a solução? A solução será yt igual a e elevado a menos t sobre 2, C1 é 3, cosseno t, mais C2, 5 meios de seno t. Tá? Esta é a solução do exemplo 21. Bom, então vou resolver esse caso aqui, que está na página 310 do exercício do Boyce. Para a gente deixar mais claro aí, eu vou colocar a condição inicial. Não tem ali naquele problema, mas eu vou colocar a condição inicial. Vou colocar aqui o x de 0 aqui, vai ser 1 e 2, tá bem? Lembrando que quando a gente está resolvendo sistemas, o nosso x é um x1, x2, tá bem? Ele é um vetor de duas entradas. Se for y, é y1, y2, tá? Tanto faz a letra que você usa aí, isso não altera em nada. Como é que a gente resolve o caso de sistemas? Então, para sistemas, a gente vai fazer o quê? A ideia é encontrar o polinômio característico associado à matriz do sistema, tá? Então, o passo 1 é montar o polinômio característico. Então, o passo 1, polinômio característico. E como é que é o polinômio característico? É basicamente encontrar os autovalores da matriz. Como é que a gente encontra os autovalores da matriz? Vai ser determinante menos lambda, menos 2, 2, menos 2, menos lambda igual a 0, tá? Então, se você olhar, ó, eu peguei a matriz dada do sistema, que é essa matriz aqui, que eu forneci para a gente resolver o problema. E para eu montar o polinômio característico, eu faço o quê? Eu pego a matriz, nos elementos da diagonal principal e só neles eu subtraio menos lambda, nos dois, tá? Você está vendo que é a única coisa que eu fiz para montar o polinômio característico. Eu peguei a matriz original e subtraí lambda nos elementos da diagonal principal. Para eu calcular o polinômio característico, basicamente o que eu tenho que fazer é encontrar esse polinômio, o determinante dessa matriz aqui. Então, o determinante dessa matriz vai ficar o quê? A diagonal principal, vou fazer então esse elemento vezes esse,
menos esse elemento vezes esse aqui, tá? Então, vamos lá, fazer a continha ali. Então, vai ficar 3 menos lambda vezes menos 2 menos lambda, menos 2 vezes menos 2, dá menos 4. Com o sinal de menos, já vou colocar aqui mais 4, igual a zero. Bom, fazendo a conta aqui, ó, lambda é menos lambda vezes menos lambda dá lambda ao quadrado. Menos 2 lambda com menos lambda vai dar mais 2 lambda. Menos lambda com 3 vai dar menos 3 lambda. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 4 igual a zero. Tá? Então, lambda ao quadrado. 2 menos 3 dá menos lambda, né? 2 lambda menos 3 lambda dá menos lambda. Menos 6 mais 4 dá menos 2. E isso dá igual a zero. Agora, o que a gente faz? Ó, montei. Esse é o polinômio característico. Você está vendo que eu tenho como polinômio característico, uma matriz 2 por 2, um polinômio do segundo grau. Tá? Se fosse uma matriz 3 por 3, daria de terceiro grau, 4 por 4, quarto grau e assim sucessivamente. Tá? O grau do polinômio está associado com a dimensão da matriz. Se a dimensão da matriz é 2 por 2, o grau vai dar 2, se é 3 por 3 vai dar 3 e assim sucessivamente. Por que a gente faz o exemplo só do caso 2 por 2, não fiz casos maiores? Porque no caso 3 por 3, por exemplo, nem sempre a gente consegue achar a raiz do nosso polinômio. Então, como era a ideia de apresentar o método, eu fiz no caso de uma matriz 2 por 2, mas dá para fazer para matriz maior, 3 por 3, 4 por 4. Só que a gente não faz porque, em geral, são casos muito específicos que tem raiz essa matriz. Bom, então vamos lá. Então, aqui encontrando a solução, que é basicamente encontrar os autovalores, o que a gente vai ter? Vai ter que lambda igual a 1 mais ou menos dividido por 2 raiz de delta. O delta aqui vai ser igual a 1, né? Menos 1 quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes menos 2, que vai dar 9, né? Porque vai ficar 1 mais 8 dá 9. Raiz de delta vai ser 3, então vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então vai ficar 1 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 1, porque vai ficar 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E o outro vai ficar 1 mais 3 sobre 2, que vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar 2. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho dois autovalores reais e distintos. Tá bem? Quando eu tenho dois autovalores reais e distintos, eu consigo encontrar dois autovetores, tá? Distintos também. A solução do meu problema, ela vai passar por esses autovetores, tá? Então, ó, vou só colocar o comentário. Associado a cada lambda, temos um autovetor. Então, por exemplo, ó, a lambda 1 eu vou associar o autovetor R1. A lambda 2 eu vou associar o autovetor R2. Como é que é a solução do meu problema? A solução do meu problema, o x, que é a solução, ele vai ficar o quê? Vai ficar o primeiro autovetor na forma coluna, né, de pé. A gente sempre escreve todo mundo de pé, exponencial de lambda 1t. Faltou uma constante aqui. Mais C2R2 exponencial de lambda 2t. É assim que a gente acha a solução do nosso problema na forma de sistemas. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os autovetores do meu sistema, o R1 e o R2. Tá bem? Então, calculando os autovetores. Bom, para a gente calcular o autovetor, o que a gente faz? Vai pegar a matriz. Cadê a matriz? Cadê? Opa, passei direto.
é a matriz 3 menos 2, 2 menos 2, tá? Então, a gente resolva isso aqui, ó. 3 menos 2, menos 2, 2, menos 2, menos... menos 2 não, é menos lambda aqui, desculpa. Não é menos 2, é menos lambda. Parece 2 aqui, mas é lambda, né? 3 menos lambda, menos 2. É essa matriz aqui que eu pego. Vezes o vetor R que eu vou achar a solução. Uma dica que eu sempre dou na hora de resolver o problema aí é o seguinte. A gente tem dois autovalores e vai encontrar dois autovetores. Então, quando a gente vai encontrar o nosso autovetor aqui, a gente não substitui o valor de lambda a princípio. Então, a dica é, resolve de modo genérico. Porque quando você achar a solução, ela vai servir tanto para lambda 1 quanto para lambda 2. Então, você não precisa refazer os cálculos. Você só faz uma vez. Então, a dica é, dica 1, vou dar duas, né? Resolva o problema com lambda sem substituir. E a segunda dica é o seguinte, quando você tem um sistema de duas equações para encontrar os autovetores, quer dizer o seguinte, quando a gente está encontrando os autovetores de um problema, a gente está colocando a condição que a nossa matriz ela tem determinante nulo. Se você ver aqui, ó, eu estou impondo a condição que quando eu coloco o lambda aí, esses dois valores de lambda que eu achei, o determinante dá nulo. Se o determinante dá nulo, quer dizer que a matriz ela é singular. Para uma matriz de duas equações ser singular, só vale para duas equações aqui, né? 2 por 2. Quer dizer que uma linha é múltiplo da outra. Então, quando você for montar as duas equações aqui, porque aqui vai gerar duas equações para você, ó. Esse R aqui é um R1, R2, tá? Então, vai gerar para você essas duas, igual a zero. Vai gerar para você essas duas equações, ó. 3 menos lambda R1 menos 2R2 igual a zero. Tá? Como é que eu obtive essa equação? Eu peguei esta linha, multipliquei por esta coluna, igualei a zero. E aí eu vou pegar esta linha, multiplicar por esta coluna e vou igualar a zero também, que vai dar o que a segunda equação? 2R1 menos 2 menos lambda vezes R2, isso igual a zero. Então, você tem duas equações. Só que, no caso 2 por 2, quando você vai encontrar o autovetor, a primeira equação é múltipla da segunda equação. Isso só vale no caso 2 por 2. No caso 3 por 3 não é verdade isso. 4 por 4 e assim sucessivamente não é verdade. Você tem que uma linha é combinação linear da outra, mas não necessariamente múltiplo da outra. Tá? Então aqui o que a gente pode fazer? A gente pode jogar fora uma linha e considerar só a primeira equação para resolver. Então a dica 2 é, no caso 2 por 2, considere apenas a primeira equação, tá? E vamos fazer a conta. Então vai ficar o quê? Nesse exemplo aqui a primeira equação é 3 menos lambda R1 menos 2R2 igual a zero, tá certo? Então, passo 3 menos lambda R1 para o lado direito, vai ficar menos 2R2 igual a 3 menos lambda R1, com sinal de menos, né? Porque ele ficou com sinal de menos. A gente multiplica por menos 1 dos dois lados aqui. Então, vai ficar 2R2 igual a 3 menos lambda R1. Vou passar o 2 dividindo, então descubro que R2 é 3 menos lambda sobre 2R1. Tá? Bom, então, o autovetor será quem o autovetor? Ó, o R1 é qualquer e o R2 é 3 menos lambda sobre 2
R1. Qualquer valor de R1 diferente de 0 que você escolha aqui, você tem um autovetor. Qualquer valor. Você pode pôr 3, pode pôr π, pode pôr 500, tá? Qualquer valor de R1. Quer dizer que qualquer valor que você tenha aqui, o que você vai encontrar vai ser um múltiplo de um outro vetor, tá? Então, você pode escolher, por exemplo, o R1 igual a 2 para não trabalhar com fração. Então, quando tem fração aqui, eu escolho o valor de R1 exatamente o número que está embaixo para não trabalhar com fração. Então, vou escrever isso aqui, né? Então, podemos escolher, por exemplo, R1 igual a 2 e temos o autovetor assim, ó. 2, 3 menos lambda, tá? Então, associado a lambda, eu tenho o autovetor 2, 3 menos lambda. Então, aí a gente encontra os dois autovetores. Então, ó, para lambda 1 igual a... Qual que é o primeiro autovetor? Autovalor? O primeiro autovalor é menos 1. Então, para lambda 1 igual a menos 1, o R1 vai ficar o quê? Vai ficar 2, 3 menos menos 1 vai dar 4. 2, 4. Para lambda 2 igual a... quanto que é o lambda 2? Esqueci já. Lambda 2 igual a 2. Então, para lambda 2 igual a 2, a gente tem que o R2 é igual a 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, o autovetor é 2, 4 e o outro 2, 1. Tá certo? Esses são os dois autovetores. Então, a solução será y igual a C1, o primeiro autovetor, que é 2, 4, e elevado a menos t. Tá vendo? O lambda é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes t, vai dar menos t. Mais C2, o R2 é 2, 1, e elevado a 2t. Essa é a solução geral. Não é y, né? É x. Não é y, é x. O nome que eu dei foi x. Tanto faz a letra que eu escolho, não tem problema nenhum. Um detalhe importante aí, já vou terminar o problema. Um detalhe importante é o seguinte: quando a gente está no caso 2×2, a gente pode fazer o que a gente chama de espaço de fase, analisar como é que a solução se comporta quando t cresce. Então, aqui a gente pode gerar a solução no plano envolvendo as variáveis x1 e x2. Tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar trajetórias genéricas da nossa solução. Para a gente fazer isso, inclusive eu dei para vocês, numa das aulas lá, eu dei um site que faz as trajetórias bonitinhas. Você só entra com a matriz, ele já desenha para você as trajetórias da solução. Mas, encontrando os autovetores, eu consigo desenhar, os autovalores e os autovetores, eu consigo desenhar a trajetória. Como é que eu desenho a trajetória? Ó, eu venho aqui e desenho esse primeiro autovetor. Esse primeiro autovetor é 2 em x, em x1 e 4 em x2. Então, ele vai ser assim, ó. Marco 2 e 4 aqui. Eu encontro essa reta aqui passando pela origem. Essa é a primeira reta associada ao vetor R1. E o outro eu vou marcar 2 e 1. Então, é 2 e 1, mais ou menos aqui, né? Então, vou fazer ele em vermelho. O autovalor associado ao 2 e o 4 é negativo. Então, quer dizer que quando t cresce, a solução ao longo da reta R1, ela tende para zero. Tá? Ela está tendendo para zero. Então, a gente marca o autovetor para onde a solução aponta. Ela está apontando para zero. Ó. Então, peguei no autovetor associado ao autovalor menos 1, e eu estou apontando a solução para dentro. A outra,
o lambda 2 é positivo, então a solução aqui no vermelho vai apontar para fora, porque quando o t cresce ela vai para mais ou menos infinito, tá? Então vai ficar uma coisa desse jeito aqui. Como é que são as soluções aqui? Esta solução aqui, esse ponto, a origem aqui, ele é chamado ponto de Sela. Por que ponto de Sela? Se você lembrar de função de várias variáveis, a gente chama de ponto de Sela aquele ponto que não é máximo nem mínimo, mas tem a seguinte propriedade: se você for por um caminho, ele cresce, se você for por outro caminho, ele decresce a partir daquele ponto. Tá? Exatamente uma cela mesmo, né? Que é aquele ponto que é assim. Esse ponto aqui, né? Se você andar por essa linha, vamos fazer vermelha que desce. Então, se você andar pela azul, isso aqui seria um mínimo local, porque a partir dele ele cresce. Se você andasse pela vermelha, ele desce, né? Então, esse aqui seria um máximo local. Mas, na verdade, ele não é máximo nem mínimo, ele é cela. Tá? Porque dependendo do caminho que você ande, ele tem um comportamento. Aqui também. Então, dependendo de qual autovetor que você escolha para seguir, ele vai poder ir para zero ou para mais infinito. Então, a solução é assim, ó. Ela se aproxima, quando ela se aproxima de R1, ela está tendendo a zero. Quando ela se aproxima do R2, ela tende a mais infinito. Então, a solução é assim, ó. As trajetórias são assim. Tá? As setas apontando assim. Olha que bonitinho que fica as soluções. Aquele programinha que eu deixei para vocês, ele faz isso aí. Tá? As soluções são mais ou menos assim. E agora vamos encontrar a condição, usando a condição inicial, ó. Condição inicial. Como é que é a condição inicial? Não lembro mais, eu vou olhar aqui atrás. A condição inicial é x de 0 é igual a 1, 2. Aqui é bom que não precisa derivar nada. Ó, x de 0 é igual a 1, 2. Não tem isso aqui não, porque senão fica parecendo que está divisão. 1, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar do t, eu vou colocar 0, tá? E no lugar do x, eu vou colocar 1, 2. Então, vai ficar 1, 2 igual a C1, 2, 4. E elevado a 0 vai dar 1. Mais C2, 2, 1. E elevado a 0 vai dar 1. Então, a gente vai ter um sisteminha para resolver. De que tipo? 2C1 mais 2C2 igual a 1. 4C1 mais C2 igual a 2. Tá? Como é que a gente resolve o sistema? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tirar que C2 é igual a 2 menos 4C1. Substituo nessa equação. Então vai ficar 2C1 mais 2. 2 menos 4C1 igual a 1. Então vai ficar 2C1 mais 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8C1 igual a C1. 2C1 menos 8C1 dá menos 6C1. O 4 passa para lá, vai com menos 4, ainda vai dar menos 3. Então, C1 igual a menos meio, né? Mais meio, porque eu passo menos 6 dividindo, vai dar mais meio. E o C2, que é igual a 2 menos 4 vezes meio. Esse com esse cancela, então vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0, né? Que curioso. Acontece, isso não é um problema, se eu não errei na conta, tá certo. Então, a gente encontra que o x de t é igual a 1 meio vezes 2, 4 exponencial de menos t. Esta é a solução da minha EDO, tá?
Quer dizer, por exemplo, que nesse caso aqui bastante particular, a solução minha está sobre a reta azul. Então, quando t cresce, a solução tende a zero. Tá bem? Bom, então vamos resolver esse problema aí de sistema de EDO. Então, como é que a gente resolve? Os passos são os mesmos, né? Ó. Passo 1 e passo 2. No passo 1, o que a gente faz? A gente constrói o polinômio característico. Então, é 3 menos lambda, menos 2, 4, menos 1, menos lambda. O determinante disso aí tem que dar igual a zero. Tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda menos 4 vezes 2 dá 8, né? Porque vai ficar menos 4 vezes menos 2. Então, vai dar mais 8. Mais 8 igual a zero. Então, vai ficar lambda ao quadrado. Mais lambda, né? Menos 1 vezes 1 vai dar mais lambda. Menos 3 vezes 2 dá menos 3 lambda. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, menos 3 mais 8 igual a zero. Então, vai ficar lambda ao quadrado. Lambda menos 3 lambda dá menos 2 lambda. Menos 3 mais 8 dá mais 5, igual a zero. Tá? Esse é o polinômio característico. Agora, a gente resolve. Então, vai ficar lambda igual a 2 mais ou menos sobre 2 raiz de delta. O delta aqui vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 5. Então, vai ficar 4 menos 20, que dá menos 16, que é menor do que zero. Então, quando a gente for tirar a raiz de delta, que é menos 16, vai ficar 4i. Então, vai ficar mais ou menos 4i. Então, a gente tem dois autovalores. O primeiro autovalor vai ficar 2 menos 4i dividido por 2. Então, a gente fazendo simplificação, a gente vai colocar um menos 2i. E o lambda 2 é 1 mais 2i, tá? A gente tem um lambda 1 e o lambda 2 aí associado ao nosso problema. Tá bem? Bom, então como é que a gente resolve esse tipo de problema aqui? A ideia é muito parecida, tá? Muito parecida com a anterior. Então, na aula que eu dei, eu expliquei detalhadamente o que a gente pode fazer para poder resolver esse caso aqui. Já vou colocar a solução direta sem fazer muitos detalhes aí, como é que a gente chega nela, tá? Já vou colocar já a conta sem provar a conta, como eu fiz na aula que eu deixei gravada lá, que vocês assistiram a aula. Então, vai acontecer o quê? Né? Então, a gente vai ter que encontrar os autovetores, só que a gente não precisa encontrar os dois autovetores, como eu indiquei lá dentro. Basta a gente encontrar só um autovetor nesse caso. Só que a gente tem que separar a parte real da parte imaginária para a gente poder trabalhar com a solução adequadamente. Tá? Então, a gente separa a parte real da parte imaginária e resolve o problema adequadamente. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar os autovetores. Tá? Então, os autovetores vão ser assim, a mesma ideia, né? Você pega a matriz, então a matriz é 3 menos lambda menos 2, 4 menos 1 menos lambda. Então, é 3 menos lambda menos 2, 4 menos 1 menos lambda. R1, R2 igual a 0. Vou usar as duas dicas aqui. Quais são as duas dicas? As duas dicas primeiro, faço a conta sem substituir o lambda. Segundo, jogo a segunda equação fora, tá?
Então, só vou resolver esta equação aqui. 3 menos lambda R1 menos 2R2 igual a zero. Resolvendo isso aqui, a gente descobre que menos 2R2 igual a 3 menos lambda R1. Na verdade, se você lembrar, é muito parecida, né? A matriz aqui, nesse caso, com aquela anterior. E o R2 aqui, vai com o sinal de menos aqui, né? Vai ficar como 3 menos lambda sobre 2R1. Então, como é que são os autovetores? Então, os autovetores são assim, da forma R1, no lugar do R2 a gente tem 3 menos lambda sobre 2R1, tá? Então, essa é a situação que a gente tem aí do nosso problema. A gente pode escolher qualquer valor de R1 para encontrar o nosso autovetor. Por exemplo, né? Então, por exemplo, vamos escolher R1 igual a 2. Para quê? Para não trabalhar com fração. Mas se quiser colocar π, pode. Raiz de 7 pode. Qualquer valor que você pensar no lugar do R1, desde que não seja zero, serve. Tá? Então, eu vou escolher o mais simples possível. Colocar R1 igual a 2 para não trabalhar com fração. Então, vai ficar 2, 3 menos lambda. Vai ficar assim os nossos autovetores. Então, ó, para lambda igual a 1 menos 2i, o autovetor será como 2, 3 menos 1 menos 2i, né? Fazendo a conta, vai ficar 2. 3 menos 1 dá 2, mais 2i. E para lambda igual a 1 mais 2i, o autovetor, quem que ele vai ser? Vai ser 2, 3 menos 1 mais 2i. Fazendo a conta aí, a gente vai descobrir, deixa eu circular. Fazendo a conta, a gente vai descobrir que vai dar 2, 3 menos 1 dá 2, menos 2i. Que a gente, antes de eu fazer qualquer comentário aí, o que a gente percebe? Olha, perceba que os autovetores, se eu separar esse autovetor aqui, ó, porque ele não tem parte real e parte imaginária, tem. Então, esse autovetor é da forma 2, 2, mais 0, 2i. Se você olhar, ele pode ser escrito exatamente dessa forma, tá? Ou ainda assim, ó, 2, 2, mais i, 0, 2. E o autovetor de baixo pode ser escrito como 2, 2, menos i, 0, 2. Então, você percebe que a parte real dos autovetores são iguais, mas a parte imaginária são complexas conjugadas também. Tá certo? Então, essa é uma coisa legal aí que a gente tem associada à nossa solução quando o alto valor ele é desse tipo aí, quando ele é um alto valor complexo. Ele vai ter parte real e parte imaginária para a gente poder trabalhar aí nos nossos autovetores. O que a gente faz aí para poder achar a solução? A gente só utiliza uma delas, tá certo? Só uma delas para a gente poder resolver a nossa equação. Eu não vou usar os dois autovalores, eu vou usar só um deles. Só o primeiro ou só o segundo, a gente escolhe, tá? Então, para encontrar a solução, usamos apenas um dos autovalores e autovetores.
tá? Quem vai ser aqui no caso, né? Vai ficar x. Eu vou pegar só o primeiro, tá? Vou usar só esse primeiro aqui e vou esquecer o segundo. Então a solução vai ficar assim, ó. X elevado a e, então é elevado a 1 menos 2it vezes o autovetor 2, 2 mais i 0, 2. Tá bem? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai abrir esta solução, tá? Então, eu vou mostrar direto e depois eu coloco a solução. Então vai ficar assim, né? Vai ficar o exponencial, a gente quebra ele na parte real, que é exponencial de t, vezes exponencial de menos 2it. 2, 2, mais i, 0, 2. Tá bem? O exponencial elevado a i, a gente utiliza a identidade de Euler, que é cosseno θ. Quando é menos aqui, vem um menos i seno θ. Tá? Então, aqui vai ficar e elevado a t, cosseno θ, cosseno 2t, desculpe, cosseno 2t, menos i seno 2t, vezes 2, 2, mais i, 0, 2. Tá? Então, vai ficar assim, et. Então, eu vou multiplicar esse aqui com esses aqui. Então, vai ficar 2, 2 cosseno de 2t. A parte real primeiro, tá? Então, quando você fizer o produto disso aqui que tem i com esse elemento que tem i, vai ficar i vezes i, vai dar i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, quando você fizer menos i seno de 2θ com i 0, 2, então dará i ao quadrado, que é menos 1, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais seno de 2θ, 0, 2. Agora, vou pegar a parte imaginária. A parte imaginária vai ficar o quê? Vai ficar cosseno de 2θ vezes 0, 2. Menos i, né, menos seno de 2θ vezes 2, 2. Então, a parte real é isso e a parte imaginária é isso. Vamos juntar agora as duas partes aqui da parte real e depois as duas com a parte imaginária. Então vai ficar assim, ó. 2 cosseno de 2t mais, aqui vai dar 0, né? Então não vai ficar nada. Embaixo, 2 cosseno de 2t mais 2 seno de 2t. A parte imaginária vai ficar cosseno vezes 0 dá 0, menos seno de 2t, então vai ficar menos seno de 2t. Embaixo, cosseno de 2t vezes 2, menos 2 seno de 2t. Tá certo? Então, na solução geral, a gente vai pegar o quê? Isso e isso como sendo parte das nossas soluções, tá? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, o que eu fiz? Recapitulando, ó. Eu peguei, encontrei os autovalores, encontrei os autovetores. No caso que é autovalor complexo, o autovetor também será complexo. Aí eu estou analisando a solução para eu identificar como é que vai ficar a solução. Então, eu peguei
apenas associado ao primeiro alto valor. Não peguei os dois alto-valores. Só o alto-valor lambda igual a 1 menos 2i. E associado ao alto-valor, eu peguei o alto-vetor associado a ele. Tá certo? Então, eu estou deduzindo como é que vai ficar a minha solução. Então, peguei a primeiro alto-valor, primeiro alto-vetor, abri esse exponencial aqui assim, como exponencial de t, exponencial de menos 2it. No exponencial de menos 2it, eu utilizei a identidade de Euler, está aqui. Aí eu fiz o produto entre este número complexo com este número complexo. Fiz a conta, peguei a parte real e a parte imaginária do número complexo. Então, como é que vai ficar a minha solução final? Esta aqui vai ser um gerador de solução, essa aqui vai ser o outro gerador de solução. Então, a solução vai ficar x de t igual e elevado a t, que é a parte real, vezes C1, isso tudo aqui, 2 cosseno de 2t, 2 cosseno de 2t mais 2 seno de 2t, mais C2 menos seno de 2t, 2 cosseno de 2t, menos 2 seno de 2t. Essa é a solução geral daquele problema meu. Se o primeiro era trabalhoso, o segundo é um pouco mais trabalhoso, né? O caso em que os autovalores são complexos, ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Tem uma forma mais rápida da gente encontrar como é que ficaria a solução. Tem uma forma mais rápida da gente encontrar isso. Se você olhar, como é que são os autovetores? Os autovetores são assim, ó. O autovetor meu, então, observação. Aqui uma segunda forma, né? O autovetor que a gente encontrou era assim, ó. 2, 2, mas a gente tem que abrir ele na forma real e na forma imaginária. 2, 2 mais i 0, 2. Tá? Então, se você perceber aí como é que eu construí a solução, olha para você ver. Eu estou pegando a parte real, multiplicando por cosseno em cima, na parte real. Então, vai ficar o quê? Então, a parte real aqui é 2 cosseno de 2t. E embaixo é 2 cosseno de 2t mais 2 seno de 2t. Então, você está vendo que eu estou pegando a parte real e a parte imaginária para descrever a minha solução. Tá? E para eu descrever a segunda solução, eu estou fazendo o quê? Estou trocando por seno. Só que tudo que tem seno, o sinal vem trocado. Olha para você ver. Tá certo? Então, para eu construir a solução, eu fiz basicamente assim, ó. Eu peguei o cosseno de 2t, multipliquei com a parte real e somei. Isso aqui é o primeiro gerador. Sei lá, vou chamar de primeiro gerador aí. Então, peguei cosseno de 2t, que era o cosseno do valor do θ que eu tinha achado. Então, cosseno de 2t. 2 vezes 2, que é a parte real do meu autovetor, mais seno de 2t vezes a parte imaginária do vetor, que é 0, 2. E o segundo gerador, eu pego o quê? Eu pego o cosseno de 2t, agora eu multiplico com a parte imaginária, e aí o seno, eu venho e troco sinal com a parte real. Então, fica menos seno de 2t vezes 2, 2. É isso que eu estou fazendo. Então, isso aqui vai gerar isso. Isso aqui vai gerar isso. Se vocês não lembrarem, eu recomendo
fazer os cálculos que eu fiz aqui, tá? Encontrar o alto vetor, o alto valor, encontrar o alto vetor, jogar na fórmula, fazer o produto entre a forma de Cauchy e o alto vetor, juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, que eu fiz aqui. Então, isso aqui vai ser o primeiro gerador de solução, isso aqui vai ser o segundo gerador de solução. Um detalhe aí antes de eu fazer um próximo exemplo é o seguinte: a solução aqui, se você viesse no plano de fase x1 e x2, o plano de fase aqui ele vai dar uma espiral. E a espiral ela vai ser crescente se a parte real for positiva, e ela vai ser decrescente se a parte real for negativa. Nesse caso, a parte real é positiva, então ela é uma espiral assim, ó, uma espiral que cresce. Tá? Então a solução minha, as soluções vão sair aqui da origem, todas elas. Tá? É uma espiral crescente. Quando a parte real é zero, vai dar um círculo em torno da origem. Quando a parte real é positiva, é uma espiral saindo. Quando a parte negativa, é uma espiral entrando em zero. Então, vezes x aqui. Ó. Esse caso, eu acredito que quando eu for resolver o sistema, os autovalores serão iguais. Tá? Bom, então vamos lá. A ideia é o mesmo, né? No passo 1, eu vou aqui, encontro o meu alto valor, tá? Então eu vou lá, pego a matriz, monto o polinômio característico. Então da matriz vai ficar 3 menos lambda menos 1 menos lambda. Então 3 menos lambda menos 1 menos lambda. E aqui 1 menos 4. 1 menos 4 igual a zero. Fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda, e aqui 4 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4, trocando o sinal vai ficar mais 4, igual a zero. Tá? Bom, então vai ficar, ó, lambda ao quadrado menos 1 vezes menos lambda vai ficar mais lambda, menos 3 com menos lambda vai dar menos 3 lambda, menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 4 igual a zero, vai ficar lambda ao quadrado, menos 2 lambda, menos 3 mais 4 vai dar mais 1 igual a zero. Achando a solução aqui desse polinômio característico, vai ficar lambda igual a menos 2 dividido por 2, mais ou menos raiz de delta. O delta aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que vai dar 4 menos 4, que vai dar zero. Exatamente isso que eu esperava que acontecesse. Então quer dizer que eu só tenho um alto valor do meu problema. Só tenho um alto valor. Tá? Então, como é que eu encontro as duas soluções se eu só tenho um alto valor? Então, primeiro, né, vamos encontrar o alto vetor associado a esse alto valor. Só vou ter um, tá? Não vou ter dois, só vou ter um. Depois eu vou ter que encontrar uma segunda solução resolvendo o que a gente chama de alto valor generalizado. Tá bem? Bom, então vamos lá. Então, vamos encontrar o alto vetor associado. Como é que a gente encontra o alto vetor associado? É resolver a equação, né? Então, 3 menos lambda, 4, R1, R2, 1, menos 1 menos lambda, igual a zero. Vou usar as duas dicas aqui, como eu sempre estou usando. Ó, vou deixar o lambda, vou resolver com lambda e vou jogar fora a segunda equação. Então, basicamente, eu só tenho essa equação aqui, ó. 3 menos lambda R1
mais 4R2 igual a zero. Passo o lambda para o lado de lá, então vai ficar 4R2 igual a menos 3 menos lambda R1, ou seja, o R2 é menos 3 menos lambda sobre 4R1. Tá bem? É isso que eu tenho aqui para o meu R2. Então, o autovetor é da forma, qual forma? Ele vai ser da forma R1 menos 3 menos lambda sobre 4R1. Como eu sempre digo, o R1 pode ser escolhido de qualquer forma que você queira, tá? Não precisa ser 1. Pode ser de qualquer forma que você queira. Por exemplo, você pode colocar R1 igual a 4 aqui. Porque daí você cancela esse fator com esse aqui. Tá? O valor do lambda aqui é menos 1. Se eu colocar o valor de lambda igual a menos 1 aqui, já vai cancelar. Então é até fácil, né? Então, ó, vamos colocar lambda igual a menos 1. Então a gente vai ter que R1 vai ficar menos 3 menos menos 1, vai dar mais 1, sobre 4R1. Então, ó, 3 mais 1 dá 4. 4 cancela com em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar escrito assim, ó. Vou tirar o R1 em evidência. Vai ficar 1 menos 1. Então, se você quiser, você pode escolher o seu autovetor como sendo 1 menos 1. Ou qualquer múltiplo dele serve. Se você multiplicar por 4, então vai ficar 4 menos 4 também dá 10 menos 10. Mas vamos escolher esse aqui, ó. 1 menos 1 é o nosso primeiro autovetor. Então, ó, associado a lambda igual a menos 1, o autovetor é 1 menos 1. Agora eu preciso encontrar a segunda solução, porque só essa solução aí não vai servir, tá? Então, é necessário encontrar uma segunda solução. E essa segunda solução a gente propõe da seguinte forma, ó. Propomos a solução assim. Eu vou chamar ela de x2 de t, tá? Ela vai ser quem? Ela vai ser da forma que se vezes e elevado a lambda t mais um eta t e elevado a lambda t. Você vai, professor, o que você está fazendo para propor essa solução aqui? Eu não sei se vocês lembram lá no caso em que os autovalores eram iguais, as raízes eram iguais do polinômio característico, a gente não tinha um t na solução. Aqui a gente vai ter também. A gente também tem um t nessa solução para a gente poder construir o problema que a gente quer, tá? Então, a gente está propondo a segunda solução como sendo isto aqui, ó. Como sendo que si exponencial de lambda t, onde lambda é o alto valor da minha equação, mais eta t exponencial de lambda t, tá? Esse que si e esse eta são vetores, que si e eta são vetores, tá? Vetores o quê? Que eu vou determinar. Se vocês lembrarem da aula que eu fiz, na aula, a última aula, né, que eu postei, eu faço a discussão de como a gente chega na equação, tanto de que si quanto para eta. Eu vou dar um overview geral aqui antes da gente continuar a solução. Então, vou colocar uma observação aqui. Olha, a equação que a gente está resolvendo é da forma x' igual a
vezes x, onde A é uma matriz. Tá certo? Quando a gente supõe que o nosso autovalor ele é da forma lambda, a gente está fazendo o quê? Se eu vier aqui no lugar do x2 e derivar ele, ó, x2', vai ficar o quê? Como é que vai ficar a derivada? Vai ficar assim, ó. Vai ficar lambda que se e lambda t mais eta, derivando t e lambda t, vai ficar e lambda t, que eu derivo primeiro o t, mais lambda t e lambda t. Tá? Aí eu faço o quê? Aí eu substituo isso aqui e no lugar do x eu coloco essa quantidade aqui. Tá? Então vai ficar desse jeito a minha expressão. Então vai ficar lambda que se e lambda t mais eta e lambda t mais lambda t e lambda t igual a A que se e lambda t mais eta t e lambda t. Bom, todo mundo tem e lambda t, eu cancelo e lambda t, todo mundo tem. E aí eu vou juntar quem tem t e quem não tem t, tá? Então, juntando primeiro quem tem t. Então, quem tem t aqui? Vai ter um t aqui, então vai ficar um lambda eta. Onde mais tem t? Tem aqui, ó. Vou passar isso aqui para lá. Menos a eta. Tá certo? Ó, passei isso aqui para lá. E onde não tem t? Então, onde não tem t é em relação com si. Então, vai ficar lambda que si. Onde mais? Mais. Aqui sobrou 1. Mais eta. Aqui vai dar A de si menos A de si igual a zero. Acabou. Então, vai dar para eu colocar esses dois em evidência, tá? Vai ficar mais A menos lambda I que si mais eta igual a zero. Aqui também consigo tirar o eta em evidência. Vai ficar t lambda I menos A, eta, isso tudo igual a zero. Tá? Por que fica desse jeito com o lambda I? Porque o eta é um vetor. Se você tirar em evidência um vetor, aqui é como se tivesse uma matriz multiplicando o lambda. E a matriz, qual matriz? A matriz de identidade. Então, quando você tira um vetor em evidência, não sobra o número 1, sobra uma matriz que faz o papel do número 1. E a matriz que faz o papel do número 1 é a matriz de identidade. Tá? Então, sempre que você tira um vetor em evidência, vai aparecer naquele ponto não o número 1, mas sim a identidade. Bom, então fica desse jeito. O que eu tenho aqui para poder resolver? Então, para isso aqui ser igual a zero, o coeficiente que multiplica t tem que ser igual a zero. Então, a gente tira aqui lambda I menos A eta igual a zero. E a gente tira que isso aqui, A menos lambda I, que si mais eta tem que ser igual a zero. Isso aqui é exatamente a primeira equação, que a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. A primeira equação que a gente está resolvendo do autovetor. Isso aqui vai dar a solução do autovetor. Então, o eta aqui para mim é o autovetor que eu já encontrei anteriormente. E o que si, ele vai poder ser resolvido através dessa equação aqui. Tá? O eta passou para o lado de cá. Não, tá certo, é isso mesmo.
Aqui é o sinal de menos, desculpe. Aqui é menos. É menos, aqui é mais. Aqui é menos, aqui era mais. Então é menos, aqui é mais. Então, passando isso aqui para lá, né? Ó, aqui é menos, aqui é mais. Aqui é menos, multiplico por menos 1. Então vai ficar A menos lambda I que si igual a eta. Pronto. Então, o que eu tenho que resolver na minha equação? Estas duas equações. Então, o problema a ser resolvido é dos autovalores e autovetores generalizados. Isso aqui é uma observação, tá? Como é que é esse problema? Ele vai ser assim, ó. A menos lambda I eta igual a zero. Então, eu resolvo a primeira equação. E a segunda equação é A menos lambda I que si igual a eta. Tá? Então, isso aqui era uma observação que eu tinha feito. E no final das contas, o que eu preciso fazer é resolver essas duas equações só. Isso tudo aqui que eu fiz de conta foi para chegar nessas duas equações que eu tenho para resolver. Tá? Eu só estava explicando que tipo de equação eu tenho que resolver. Então, a segunda solução que eu estou propondo para resolver da forma que si e lambda t mais eta t e lambda t, o eta eu já conheço. Quem é o eta? O eta é o autovetor encontrado anteriormente. Tá certo? Esse eu já achei. Então, esta conta aqui eu nem preciso fazer. Quem que eu preciso encontrar? Eu só preciso encontrar si, tá? O eta eu não preciso mais encontrar, porque o eta eu já sei quanto que é o eta. O eta é 1 menos 1, tá? Então, o valor do eta aqui eu já sei que é 1 menos 1. Então, eu vou colocar aqui, né? Note que o eta é igual a 1 menos 1, pois é o autovetor do sistema. É necessário encontrar si, resolvendo o quê? Resolvendo a equação A menos lambda I si igual a eta. Aí você vai, professor, que equação que é essa aí que você tem que resolver? É uma equação relativamente simples que a gente tem que resolver. Por quê? Porque A menos lambda I é exatamente essa matriz aqui, ó. Essa é a matriz A menos lambda I, que é a matriz A menos a matriz lambda vezes a identidade, que dá exatamente isso aqui. Então, aqui vai ficar o quê, ó? Aqui vai ficar 3 menos lambda, 4, e a segunda equação, 1 menos 1 menos lambda, vezes que si 1, que si 2, igual ao eta, que é 1 menos 1, não é isso? Isso que a gente tem. O que a gente vai usar de fazer a conta? A gente pode jogar fora a segunda equação, tá certo? Por quê? Porque esse problema aí, ele vai dar um problema para encontrar o autovetor. Muito provavelmente a segunda equação vai ser um múltiplo da primeira equação, tá? Muito provavelmente não, ela será um múltiplo da a segunda equação é o múltiplo da primeira equação. Por quê? Porque quando você substitui o valor de lambda aqui nessas duas equações, o que vai acontecer? Essa matriz aqui, a gente está impondo a condição que o determinante dela é nulo, desde o começo. Então, se o determinante dela é nulo, quer dizer que uma linha é múltipla da outra. Então, você pode chegar aqui, ó, e jogar fora a segunda equação que vai aparecer. Então, a única equação que a gente vai ter que resolver vai ser isso aqui. Então, ó,
jogando fora a segunda equação, o que a gente ganha aí? A gente ganha 3 menos lambda vezes que se1 mais 4 que se2 igual a quanto? Igual a 1. Tá certo? Vamos colocar lambda, né? Lambda vale igual a menos 1. Então, colocando lambda igual a menos 1, então vai ficar 3 menos 1 vai dar 1, então vai ficar mais 1. Que se1 mais 4 que se2 igual a 1. 4 que se1 mais 4 que se2. Então, 4 que se1 mais 4 que se2 igual a 1, ou seja, sei lá, que se2 é igual a 4 que se2 é igual a 1 menos 4 que se1. Ou seja, que se2 é igual a 1 menos 4 que se1 sobre 4. Esse é o meu que se2. Tá? Então, o autovetor é quem? Ele vai ser que se1, 1 menos 4 que se1, isso tudo dividido por 4. Tá? Então a gente pode escolher qualquer valor de que se1 aí, para a gente poder resolver a equação. Aqui não tem o que fazer, vai acabar trabalhando com fração mesmo. Tá? Não tem muito o que fazer. Então vai ficar o quê? Vai ficar tirando que se1 em evidência, não dá para tirar em evidência. Então, para que se1 igual a 1, o autovetor vai ficar quanto? Vai ficar 1. 1 menos 4 dá menos 3, então vai ficar menos 3 quartos. Então, meu eta posso escolher como 1 menos 3 quartos, por exemplo. Então, a solução x2 vai ficar quem? Vai ficar 1 menos 3 quartos e elevado a menos t, mais, qual que é o outro autovetor? É 1 menos 1, né? 1 menos 1, t exponencial de menos t. A solução geral será quem? X de t igual a C1 vezes a primeira solução é 1 menos 1 exponencial de menos t, mais a segunda solução, que é essa que a gente acabou de achar, que é 1 menos 3 quartos e menos t, mais 1 menos 1t exponencial de menos t. Tá bom? Então, essa é a solução do meu sisteminha, utilizando essas contas que eu fiz aí, tá? Então, recapitulando, tá? Então, no caso em que, vou fazer aqui uma recapitulação rapidinho aí. Ó, vou voltar no caso, no primeiro caso. O primeiro deles é o mais simples, né? Quando os dois autovalores são distintos. Inclusive, eu até encontrei a solução nesse caso aqui. Então, vou voltar no comecinho. Então, o primeiro exemplo aí, eu estava resolvendo essa equação aqui, né? Esse sistema de equações. O que eu fiz? Primeiro caso, montei o polinômio característico a partir da minha matriz. Então, peguei minha matriz aqui, montei o polinômio característico. Então, para montar o polinômio característico, é só colocar 3 menos lambda, menos 2 menos lambda, calcular o determinante disso aqui igual a 0. Tá? Chegamos no polinômio característico, resolvi o polinômio característico, encontrei dois autovalores reais e distintos. Esse é o caso mais simples de todos. Tá? Então, se tem dois autovalores reais e distintos, eu tenho dois autovetores associados. Tá? Então, vou ter um lambda1 associado ao R1, o R1 associado ao lambda1 e um R2 associado ao lambda2. A gente vai lá calcular os autovetores. Uma dica, na verdade duas dicas. A primeira dica é o seguinte,
a gente resolve os autovetores, né, a equação dos autovetores, sem substituir o valor de lambda. Tá bem? Então a gente encontra efetivamente a solução sem substituir lambda, porque a gente aí vai encontrar uma fórmula que vai valer para lambda 1 e lambda 2. E a segunda dica, que vale sempre também, é que quando você vai resolver um sistema 2 por 2, você joga fora a segunda equação. Na verdade, você só resolve a primeira equação. Então você pega a primeira linha da sua matriz e multiplica por R1 e R2. Vai dar isso aqui, ó, só essa equação, igualando a zero. Obviamente, quando a gente for resolver essa equação, a gente tem duas incógnitas, uma equação só. Uma variável vai ser escrita em função da outra. Então, a gente escreve R2 em função de R1. Tá? Então, meu autovetor é da forma R1, 3 menos lambda sobre 2, R1. Por exemplo, eu posso colocar no lugar do R1, posso colocar qualquer número, em particular 2. Então, pode ser 2, 3 menos lambda dividido por 2 vezes 2. Tá? Então, coloco aqui, esse aqui é o meu R1, né? Então, meu lambda vai ficar da forma 2, 3, menos 1. É menos lambda, desculpe. Para lambda igual a menos 1, vai ficar 2, 4, meu autovetor. Para lambda igual a 2, vai dar 2, 1. Então, a minha solução vai ficar C1, 2, 4 exponencial de menos t, mais C2, 2, 1 exponencial de 2t. Tá certo? Nesse problema particular, eu resolvi um problema de valor inicial. Então, eu dei a condição inicial. Qual era a condição inicial? Era quando t igual a 0, x era 1, 2. Tá? É um vetor na forma de pé aqui. Então, eu cheguei aqui nessa equação. No lugar do x, eu coloquei 1, 2. No lugar do t, eu coloquei 0. Caí num sistema de equações para resolver. Resolvi e encontrei a solução do meu problema. O segundo exemplo que eu fiz aí é um sistema também. Nesse caso, o meu sistema vai ser montado da mesma forma, né? Vai ficar a matriz menos a lambda vezes identidade, que é basicamente pegar a diagonal principal e subtrair lambda. Vou fazer o cálculo determinante, né? Fazendo o cálculo determinante eu chego nesse polinômio característico, resolvo o polinômio característico, eu encontro duas raízes, as raízes são complexas conjugadas, tá certo? Eu tenho dois autovalores, eu terei dois autovetores associados. Como é que a gente encontra? Do mesmo jeito. Eu pego a minha equação associada à matriz A menos lambda I, não substituo o valor de lambda, jogo fora a segunda linha e resolvo só a primeira equação associada, tá certo? Que vai vou manter só essa primeira linha, multiplicar por R1, R2, então vai ficar 3 menos lambda R1, menos 2, R2 igual a zero. Consigo encontrar R2 em função de R1, e o meu autovetor então é desta forma aqui, tá? Que vai ficar, o R1 é qualquer e o R2 é a função de R1, 3 menos lambda sobre 2 R1. O valor do R1 eu posso escolher qualquer, por exemplo, R1 igual a 2, tá? Então, escolhendo o R1 igual, podia ser R1 igual a 1, R1 igual a qualquer valor que você quisesse. Então, escolhendo R1 igual a 2, eu encontrei para lambda igual a 1 menos 2i, que era o primeiro autovetor, primeiro autovalor, eu encontrei este autovetor aqui, que eu separei na parte real e na parte imaginária. Para lambda igual a 1 mais 2i, eu encontrei um segundo autovetor. O que eu posso dizer dos dois autovetores? Eles também são complexos conjugados, tá? Porque a parte real é igual à parte imaginária, que é o sinal trocado, tá? Aí, o que eu falei? Para a gente encontrar a solução, basta você considerar uma delas, expandir na parte real e na parte imaginária. Aí eu escolhi a primeira. A segunda, se você escolhesse a segunda e fizesse o cálculo, daria a mesma coisa, tá? Eu escolhi a primeira. Então a primeira é 1 menos 2it, é o autovalor, e o autovetor é este aqui. Aí o que eu fiz? Abri isso como esse produto. Aí eu escrevi
E menos 2it, utilizei a identidade de Euler, que é esta aqui. Então, no lugar de E menos 2it, eu coloquei cosseno de 2t menos I seno de 2t. Fiz o produto entre este número e esses vetores aqui. Separei parte real com parte imaginária, tá? Então, o que vai dar parte real aqui? Quando você fizer cosseno vezes isso aqui, dá parte real. Quando você fizer seno vezes isso aqui, vai dar parte real, porque I vezes I vai dar I ao quadrado, que I ao quadrado é menos 1. E a parte imaginária vai ser quando eu multiplicar um real de um lado com o imaginário do outro, ou seja, isso vezes isso e isso vezes isso. Então, separei. Então, juntei o meu vetor da parte real, o meu vetor da parte imaginária. A solução do meu problema aí vai ser a parte real vezes C1, mais a parte imaginária vezes C2, vezes exponencial de t. Eu estava dizendo só que existe uma segunda forma, talvez mais rápida de fazer, mas a gente às vezes pode confundir, que é fazer o seguinte. Quando a gente achou a solução, a gente encontrou o coeficiente de cosseno e o seno, que essa aqui é a parte imaginária do meu alto valor. Então, é cosseno, a parte imaginária vezes t. Aí eu pego o primeiro alto, para eu achar o primeiro gerador, né? Que é a parte real. Eu pego a parte real do meu alto vetor, mais o seno vezes a parte imaginária do meu alto vetor. E aí, para achar o segundo gerador, que é associado à parte imaginária, vai ser o quê? Vai ser a parte imaginária do meu alto vetor vezes cosseno, menos a parte real do meu alto vetor vezes o seno. Tá? Então, essa é uma segunda forma. Eu gosto de fazer daquele outro jeito. E, finalmente, o último exemplo, onde a gente tem autovalores iguais. Fiz a mesma coisa, dei a matriz, peguei e montei o polinômio característico, encontrei que é um polinômio característico, resolvi, encontrei só um alto valor, que no caso é lambda igual a menos 1. Aí eu fui encontrar o alto vetor associado. Obviamente eu vou achar só um. E encontrei o alto vetor fazendo a conta aí, que o alto vetor meu pode ser escolhido como 1 menos 1. Aí eu preciso encontrar uma segunda solução. Quando a gente vai encontrar uma segunda solução, a gente propõe uma solução desse tipo aqui, como que si e lambda t mais eta t e lambda t, onde que si e eta são outros vetores que a gente tem que encontrar. Bom, fazendo a conta aí, supondo uma solução desse tipo, fazendo a conta, jogando no meu sistema de equações que eu quero resolver, eu chego à conclusão que para eu encontrar eta e xi é fácil, que eu preciso apenas resolver esse sisteminha de autovalores generalizados. O eta, esse eta aqui que eu estou propondo, já é o meu alto vetor. Então, essa equação aqui, eu nem preciso resolver. Eu preciso resolver o quê? Uma equação para xi. Para eta eu não preciso, porque o eta eu já achei do passo anterior. Eu preciso resolver o quê? Xi. Então, eu venho aqui e resolvo a equação para xi. Então, é A menos lambda i que xi igual a eta, que é 1 menos 1. Aí eu chego aqui, né? A menos lambda i é aquela mesma matriz que a gente já está trabalhando, que xi1, que xi2 igual a eta, que é 1 menos 1. Então, a gente vai chegar à conclusão que a gente pode jogar fora a segunda equação, eu só fico com uma equação, então eu acho 3 menos lambda que xi1, mais 4 que xi2 igual a 1. Aí eu acho que xi2, como função de que xi1, aqui nesse caso específico, fazendo a conta, eu encontrei que meu eta vai dar, meu eta não, meu xi, né? Não é eta, xi. Meu xi é igual a 1 menos 3 quartos. O eta a gente já tinha encontrado. Então, como é que vai ficar a solução geral? Vai ficar 1 menos 3 quartos e elevado a menos t, né? Lembra como é que é a solução que eu estou propondo? A solução que eu estou propondo é essa aqui, ó. Que si e lambda t. O que si que eu achei foi 1 menos 3 quartos. E o eta 1 menos 1, que é o alto vetor mesmo.
Então, a segunda solução minha é essa aqui, ó. 1 menos 3 quartos e menos t, mais 1 menos 1 t e menos t. Então, a solução geral vai ficar C1, 1 menos 1 e menos t. Isso aqui vem daquela primeira parte da solução que a gente encontrou, o nosso autovetor. E a segunda solução vai ser isso aqui vezes um C2. Tá certo?